Se Deus é bom, por que nós sofremos? Se Deus é tão maravilhoso como dizem por aí, por que o sofrimento me alcança, te alcança? Por que o dia mal chega para nossa vida? E aí alguns podem dizer, mas você está colhendo o que você plantou. Mas eu quero te dizer que às vezes existem alguns sofrimentos que nos alcançam que, se a gente for bem sincero, a gente não tem culpa alguma de estar vivendo o sofrimento. Não tem porquê. Existem alguns sofrimentos que nos alcançam em que a gente não tem culpa alguma de estar vivendo ele. Sabe? Quando você, de repente, perdeu um ente querido seu, quando alguma situação chega até a sua casa e que você fala, cara, mas por que disso tudo? E aí, muitas vezes, a gente olha e quer botar Deus na parede diante dessas circunstâncias. E a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 9, ela relata uma história dessa onde os discípulos questionam a Jesus acerca de um sofrimento. Quando eles se deparam com um cego de nascença, eles olham para aquele cego e perguntam para Jesus, ei, quem pecou para que ele pudesse ser cego? Lembrando que ele era um cego de nascença, ou seja, ele não pediu, ou melhor, ele não cometeu nada para que ele pudesse nascer cego. Qual era a culpa dele se ele era um cego de nascença? E aí, a minha pergunta para você, pra gente refletir aqui rapidamente será esse um sinal de alguma falha no processo de criação de Deus? Será esse algum processo onde Deus fale, opa, cara, eu sabia que Deus não era perfeito? E Jesus responde para eles, não aconteceu isso, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso está acontecendo para que o poder de Deus se manifeste nele. Sabe um grande problema que a gente tem quando a gente se depara com sofrimento na nossa vida e que não tem muita explicação? A gente acha que Deus virou as costas pra gente e se coloca alheio da situação, que ele tá sentado num alto trono do lado do Pai, à direita do Pai, roendo as unhas e falando, vamos torcer para que ele passe por isso, para que dê certo isso. Não, eu quero te dizer algo muito mais profundo para que você guarde isso no seu coração. Existem algumas lutas, alguns momentos, alguns sofrimentos que enfrentamos na nossa vida, que eles surgem para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. A gente precisa deixar de usar o sofrimento como um motivo de fuga, mas a gente precisa começar a compreender que o sofrimento, muitas vezes, ele vem para que nós venhamos assumir a nossa responsabilidade, venhamos assumir o nosso papel como filhos de Deus, como aqueles que compreendem que são amados pelo Pai e que o Pai não está sentado num trono roendo as unhas, mas o Pai, ele está junto conosco. E aí, Jesus continua dizendo para eles, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Ou seja, ele não se coloca alheio em nenhum momento ao meu e ao seu sofrimento, mas pelo contrário, ele quer trazer a consciência da nossa responsabilidade, porque ele diz assim, é necessário que façamos. Lembra quando ele usou essa palavra para poder criar eu e você a imagem e semelhança dele? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí ele usa esse mesmo termo para dizer para mim e para você, chegou a hora de você exercer a minha imagem e a semelhança, mas você não está sozinho. É necessário que façamos juntos as obras daquele que me enviou. Ei, lembra do seguinte, quando o sofrimento bater a sua porta e ele não tiver explicação alguma, é a hora que Jesus está chegando para você e dizendo, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, mas façamos enquanto é dia, porque a noite ela vai chegar. Então chegou o tempo de despertarmos, pararmos de olhar para o sofrimento simplesmente como uma punição de Deus para a nossa vida, mas encare o sofrimento como uma oportunidade de crescer na relação com o Pai, porque é essa relação que vai fazer eu e você assumirmos as nossas responsabilidades no reino de Deus e fazermos a diferença no tempo presente. E quando você se deparar com alguém que é cego de nascença, você vai poder dizer para ele, ei, abra os seus olhos e volte a enxergar. Que Deus abençoe a sua vida.